A direção que você procura está no céu. A resposta de que você precisa está em Deus. A cura que você busca é Jesus. Eu queria que você prestasse atenção comigo na leitura do texto de Números, capítulo 9, do versículo 15 até o versículo 23. Eu sei que é um texto um pouco maior do que a gente costuma ler aqui, mas ele é precioso e mostra para a gente como o povo de Israel tomava suas decisões durante um período crucial na sua história, que foi aquele período em que eles ficaram no deserto depois de terem saído do Egito. Olha o que diz o texto, Números capítulo 9, a partir do versículo 15. No dia em que foi armado o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria, de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se elevava de cima da tenda, os israelitas seguiam adiante no lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas seguiam adiante e, conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. E também, conforme a ordem do Senhor, seguiam adiante. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles seguiam adiante. De dia ou de noite, sempre que a nuvem levantava, eles seguiam adiante. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não seguiam adiante. Quando, porém, elas se levantavam, seguiam adiante. Conforme a ordem do Senhor, acampavam e conforme a ordem do Senhor, seguiam adiante. Cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor de acordo com as ordens anunciadas por Moisés. Aliás, esse é um texto de Moisés. Moisés escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente conhece como Pentateuco, a Torá para os judeus. Esse texto foi escrito narrando os acontecimentos que se deram depois da saída do povo hebreu aí do cativeiro egípcio, e isso que a gente está lendo nesse texto aqui aconteceu por um período de mais ou menos 40 anos. Eu sei que quando a gente lê esse texto, a gente está um tanto quanto distante dele, né? Já que nós estamos falando do período pós-exílico, mas a história retratada aqui é uma história sobre obediência. Aliás, essa é a temática da nossa reflexão, obediência. Você já imaginou o que é ter que fazer isso? Porque quando a gente faz uma leitura superficial desse texto, a história parece um tanto quanto romântica, a história parece um tanto quanto idealizada, pueril, mas imagina, a nuvem às vezes ficava um dia, às vezes a nuvem ficava uma semana, e eles precisavam levantar o acampamento e desarmar as tendas, a tenda do encontro e as tendas nas quais eles moravam. Imagina o trabalho que isso dava, imagina a logística que isso demandava. Você fazer isso uma vez por ano é uma coisa, mas você fazer isso várias vezes por mês é outra coisa completamente diferente. Sabe, isso não é poético, isso aqui é um teste de obediência. Imagina, mulheres, o que é viver com uma mala pronta o tempo inteiro, sem saber onde vocês vão acampar, sem saber por quanto tempo vocês vão ficar ali. Vocês estão absolutamente dependentes da direção que Deus estivesse dando através daquela nuvem. Então eu quero compartilhar com você 3 lições breves a respeito de obediência, a respeito da nossa tomada de decisão no dia a dia.
A primeira decisão é que nós precisamos aprender a olhar para o céu, a entender o caminho da nuvem, porque a direção está nela. A nuvem representava a presença de Deus. Todas as vezes que ela se movia, eles se moviam. Todas as vezes que eles precisavam se mudar, eles só se mudavam se houvesse um direcionamento claro de Deus através dessa nuvem. Perseguir a nuvem era perseguir a presença de Deus na vida deles. Eles entenderam que para perseguir aquela presença era necessário renunciar a determinadas coisas, era necessário abrir mão de determinado conforto ou daquilo que a gente acha conveniente ou não fazer, daquilo que a gente acha adequado ou não fazer, daquilo que eu tenho como verdade, porque a presença de Deus manifesta através da nuvem era que ditava os caminhos, era que ditava o lugar onde eles deveriam ficar. Perseguir a nuvem era a prioridade do povo hebreu. Eles aprenderam que estações e lugares não eram tão importantes quanto presença. Eles entenderam que não é um clima favorável, não é uma situação de chuva ou de falta de chuva que faz com que eles tenham sucesso nas colheitas, mas é obedecer o direcionamento que Deus estava colocando diante deles. Percebe como isso tem a ver com o nosso dia a dia? Muitas vezes a gente reclama do lugar onde nós fomos plantados, muitas vezes a gente reclama do lugar onde Deus nos colocou, mas a gente está associando ou fazendo uma leitura muito superficial, a gente está fazendo uma leitura das circunstâncias, porque o que faz com que a gente prospere não é o lugar necessariamente onde a gente está, mas é o movimento da nuvem, é se a presença de Deus está com você naquele lugar. Também não é uma localização geográfica específica que faz com que a gente seja próspero, mas é de novo a presença de Deus com a gente naquele lugar que vai fazer a gente bem-sucedido. É o céu, meu irmão e minha irmã, que define os caminhos aqui na terra. A direção que você busca está no céu. Sabe, a companhia de que você precisa é o Espírito Santo de Deus. A resposta que você tem buscado é da boca do Senhor, e a cura que você precisa é Jesus, entende? Então não interessa o local, não interessa a estação. O que a gente deve perseguir é a nuvem, é a presença de Deus, é entender para onde ela está se movendo, qual é o caminho que ela está percorrendo. Esse é o caminho que nós devemos percorrer. Sabe, comprar, vender, sair, ficar, não tem a ver com aquilo que a gente está querendo fazer, tem a ver com a visão que a gente recebeu da parte de Deus. Vou repetir. Comprar, vender, sair, ficar, não tem a ver com aquilo que a gente quer fazer, tem a ver com a visão que a gente está recebendo da parte de Deus. Onde a nuvem está? Para onde a nuvem foi? Onde a presença de Deus está sendo manifestada na nossa vida? Porque é ela que define essas decisões, é ela que define o nosso processo de tomada de decisões. O que Deus tem te dito a respeito da sua esposa, o que Deus tem te dito a respeito do seu marido, dos seus filhos, do seu ministério, da sua profissão, onde a nuvem está com relação a essas coisas. Esse é o direcionamento, essa é a questão que deve interferir na sua tomada de decisão todos os dias. Sabe, eu tenho vivido um período de oposição forte lá em casa. Eu brinco que o partido está forte lá em casa, porque recentemente eu cortei as telas dos meus filhos, cortei celular, cortei iPad, cortei vídeos de YouTube, porque eu vejo um monte de homem de 35, 40 anos falando igual uns abestados para comunicar com crianças de 10, 11 anos de idade sobre videogame, sobre futebol, sobre um monte de informações
informações irrelevantes na formação do caráter dos meninos, muitas vezes utilizando gírias ou palavras de baixo calão. Não é o tipo de coisa que eu quero para a vida dos meus filhos, não é onde eu vejo a nuvem da presença de Deus manifesta sobre a vida dos meus filhos. Entende? Agora, obviamente, quando eu tomei essa decisão lá em casa, como eu estou te dizendo, a oposição foi forte, né? Ninguém quer ver os meninos chateados, ninguém quer ver os meninos tristes, mas eu não vejo Deus se manifestando através dessas coisas. Eu não vejo a nuvem da presença de Deus, aquilo que eles precisam aprender para a sua vida, para a formação do seu caráter, através desse tipo de conteúdo, entende? Então a gente precisa se direcionar a partir disso. É óbvio que vai me dar mais trabalho. Toda vez que eu tiro uma tela da frente deles, eu preciso dar a atenção que eles vão requerer, porque é muito cômodo muitas vezes você dá o celular, você dá o iPad, você dá alguma coisa para a sua criança e ele deixa de te demandar, ele te deixa em paz, sossegado por algumas horas, dependendo do tempo de exposição que você permite que ele tenha aquele material, aquele conteúdo. Só que aquele conteúdo está forjando a cabeça do seu filho, a mentalidade do seu filho, o caráter dele. E eu não vejo a nuvem da presença de Deus ali. Se você vai comprar, vender uma casa, a mesma coisa. Se você precisa tomar uma decisão com relação ao seu cônjuge, a mesma coisa. Com relação à sua profissão, a mesma coisa. Onde está a presença de Deus? A gente precisa aprender a se movimentar a partir do movimento da nuvem, como Israel fez com o Senhor no deserto. Entenda que também o deserto era um lugar de provação, o deserto era um lugar de escassez, o deserto era um lugar de pressão, de altíssimas temperaturas, e eles precisavam se mover no deserto a partir dos direcionamentos de Deus. Talvez você esteja em um momento na sua vida que você associa a um deserto. Você não vê muitas árvores e nem muitos lugares para tomar água. O sucesso está em se movimentar a partir do movimento da nuvem. O seu sucesso é entender qual a direção que a nuvem tem tomado. Em segundo lugar, aprenda a seguir os movimentos de Deus. Parece muito similar com aquilo que a gente disse outrora, mas eu quero que você entenda que quando nós estamos vivendo situações como essa, situações limítrofes, pontos de inflexão, o melhor que a gente faz é se submeter, se render aos movimentos de Deus. Não somos nós que chamamos os movimentos. O segredo do nosso sucesso é seguir o movimento de Deus. Quando a nuvem se levantava, eles seguiam adiante, e sempre que ela parava, eles acampavam. Às vezes isso, como a gente leu no texto, acontecia por um dia, às vezes por alguns meses, às vezes isso mudava de uma hora para outra, mas percebe, não tem a ver com cenários, com chefes, com contextos, com vontade, mas sim com o movimento da nuvem. Eu sei que é muito ruim ficar em um lugar onde a gente se sente desconfortável, onde a gente não quer mais ficar num ambiente tóxico. Como é ruim e difícil controlar a ansiedade nesses ambientes, os níveis de cortisol, manter a autoestima em um lugar em que você sabe que as pessoas não te valorizam, sabe? Mas quando você se sente preso, perdido, preterido, olha para o céu. Onde a nuvem está? Se a nuvem estiver parada naquele lugar, a sua função é permanecer ali. Não se precipite, não levante acampamento, não tome decisões sem que você tenha visto que a nuvem se moveu. Caso contrário, isso é só cansaço, isso é só perda de tempo. A nuvem, quando ela está parada, demanda de nós uma adaptação àquele lugar, àquela situação, e oração para que a nuvem se mova, para que Deus nos dê uma direção. Recentemente eu decidi que ia construir um muro lá em casa, porque a gente tem hoje um muro em L e o outro pedaço do muro está aberto para o terreno do vizinho. Isso me incomoda o vizinho também. Eu falei, vou construir um muro. Só que eu não entendi isso em oração, eu não entendi isso a partir de um diálogo
com Deus. Talvez você fale, poxa, mas construir um muro, o que Deus tem a ver com isso? Meu amigo, ou Deus controla a sua vida, ou Deus participa das suas decisões, dos menores aos maiores detalhes, ou Ele não participa. Eu não chamo Deus para a minha vida apenas para big decisions, para aquilo que eu considero grande, para aquilo que eu considero que eu não tenho capacidade de discernir, de entender. Nós precisamos de Deus em todos os processos, das menores às maiores decisões, das menores às maiores escolhas. Entende? Porque caso contrário, o processo vai ser cansativo, caso contrário, o processo pode ser malfadado. Você precisa entender que quem chama os movimentos na sua vida, se você vai engravidar ou não, se você vai casar ou não, se você vai namorar ou não, se você vai mudar de profissão ou não, se você vai construir ou se você vai alugar, é o Senhor, é Deus quem chama os movimentos na nossa vida. E em terceiro e último lugar, aprenda a submeter-se ao movimento de Deus, ao movimento da nuvem. Sabe, quando a gente está debaixo da nuvem, a gente está debaixo de autoridade. Quando nós estamos debaixo da nuvem, nós estamos debaixo da autoridade de Deus. Por isso que a gente precisa aprender a se render e a depender do movimento dos céus para definir os nossos caminhos aqui na terra. Porque quando Deus chama o movimento, é Ele quem garante o sucesso daquele movimento. Entende, meu irmão? Quando Deus te dá um direcionamento e você obedece o direcionamento de Deus, o sucesso não está na força do seu braço, o seu sucesso está na obediência ao comando que Deus te deu. Agora entenda que obediência tardia não é obediência. Fazer quando eu quero fazer não é obedecer. Porque às vezes o negócio tem um timing e fazer do jeito que eu quero fazer também não é obediência. Quando a gente obedece no tempo e do jeito que a pessoa falou para a gente fazer. Então, se a nuvem se levantou, você se levanta. Se ela começou a se movimentar, você se movimenta também, porque você quer estar debaixo dessa autoridade, você quer estar debaixo desse governo, você quer estar debaixo desse poder. Recentemente conversei com um casal muito querido que está precisando tomar uma decisão difícil com relação à permanência ou não em um emprego. E eu disse para eles, olha, não se preocupem com relação a se o chefe é ou não favorável, se o chefe é ou não simpático. Se vocês tomaram a decisão de estar nesse lugar por um direcionamento de Deus, e se vocês não veem Deus se movendo, por mais que o chefe mude, você permanece no mesmo lugar, porque o governo de Deus está acima do governo dos homens. Sabe, quando Deus toma uma decisão, a sua decisão tomada em obediência à decisão dele é constante, é perene, porque ele estabiliza as nossas posições. A gente não precisa temer, a gente não precisa ficar preocupado, porque o Senhor é quem dá segurança, o Senhor é quem finca os nossos pés e faz com que a gente seja próspero e faz com que a gente floresça nos lugares em que a gente está. Então, meu irmão, se você está diante de uma decisão na sua vida, nesse exato momento, eu quero te convidar a orar e colocar essa tomada de decisão na presença de Deus e colocar esse desejo do seu coração na presença de Deus. Peça para Ele te revelar onde a presença dEle tem se manifestado na sua vida, qual é o movimento que Ele tem chamado, se Ele está com você nesse caminho que você deseja percorrer, vai logo, mas se você não sente que a mão dEle está nesse lugar para onde você está querendo ir, permaneça. O segredo do nosso sucesso é direcionar as nossas ações para o movimento da nuvem que representa a presença de Deus. Que Ele te abençoe.